Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Bora para mais um tutorial de hoje aqui na Gabi Labs. Estou para trazer para vocês um material bem legal que é esse efeito maneiro de Liquid Glass que a Apple recentemente soltou numa das conferências mais importantes dela, que, nossa, bagunçou com o pensamento de todo mundo, com UX, com design, enfim, todo mundo ficou meio maluco com essa novidade. E, pô, mexendo aqui um pouco no Figma, estudando algumas referências, eu acho que deu para chegar mais ou menos próximo do que de fato vai ser solto para a galera, que vai ser disponível para teste, para uso, enfim. Né? Se eu não me engano, é mais ou menos em setembro que vai acontecer essa atualização. E pelo que eu vi também, o Figma já correu atrás para ver como que vai fazer esse efeito de fato no próprio software. Né? Tem um vídeo deles fazendo um teaser desse efeito de líquido, de vidro líquido, né? Que é literalmente liquid glass. Então, tentei recriar para vocês aqui um efeito super simples, super tranquilo, que vocês podem usar aí nos estudos, nos projetos. Ele tem alguns macetes de fazer, mas ele já chega num resultado bem legal, ó, tipo, bem próximo do que a própria Apple ela soltou. Claro que esse aqui tem uma fusão muito mais forte, né, de formas. Mas dentro da nossa realidade de UX, de design, de diretor de arte, enfim, já dá para chegar bem próximo do que eles apresentaram, né? Claro que ainda não está 100% igual, né? A gente pode ver que ele tem uma pequena diferença, mas para estudar, para entender como funcionam as coisas, para entender os parâmetros, entender como as formas se comportam, essa refração, essa relação da luz com o material que está simulando o vidro, e não é nenhum bicho de sete cabeças não, valeu? Cara, isso aqui, do ponto de vista de design e acessibilidade, tá dando uma briga muito louca, porque tem gente que acha que não dá leitura, tem gente que acha que, nossa, é muito bom, tem gente falando, ah, o Windows já fez isso antes, tem gente falando que é só um filtro, quem usou o Windows Vista sabe mais ou menos o que eu tô falando, mas, enfim, vamos lá, vamos para a parte que interessa, que é a parte de estudar. Esse efeito aqui, como eu comentei no começo do vídeo, ele já dá uma ilusão legal de como seria esse vidro líquido, né? Vocês podem ver que ele já se comporta, ele dá o desfoque com o fundo, dá o desfoque com os materiais que estão atrás, né? Então tem uma luz de sombra aqui que eu pensei para trazer para vocês. Então, super sim, vamos embora. Primeiro que eu deixei algumas colinhas anotadas aqui, que são três etapas, tá? A primeira etapa a gente vai ter que falar sobre a forma, depois a gente vai pular para o efeito e finaliza, né, aplicando esses ajustes. Eu testei um monte de parâmetro, tá? E por enquanto esses aqui são os que eu mais gostei de fazer. Tipo, essa configuração aqui na prática vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem o que é. Então eu deixei essa cola aqui para quem quiser já copiar e já pular para o final do vídeo aí e aplicar esses efeitos, tá aí já. Vamos começar com uma forma simples, tá? Eu vou pegar aqui meio que uma moda caralho, um retângulo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um radius, né? Um arredondamento de canto de borda. E já passar essa corzinha para branco, né? A gente vai usar bastante branco puro aqui. Então a gente pode já trocar essa cor para branco. E eu vou deixar aqui com 25, mas me conhecendo, provavelmente eu vou mudar esse valor. Eu vou deixar, inclusive, eu vou deixar, inclusive, esse quadrado aqui, para ficar mais fácil a gente ver, tá? Então, vamos lá. Bom, falei de luz e sombra, né? Que é o nosso primeiro etapa, né? E forma. Bom, vamos começar com um contorno, porque de alguma forma a gente vai ter que emular o vidro, né? E é muito difícil você fazer isso sem plugin, sem fazer um efeito muito trabalhoso, né? Quem se mexe com Photoshop sabe que tem umas ferramentas de mesclagem lá de camada que você consegue fazer isso, mas no Figma ele também sai super bem, inclusive eu acho que até sai muito melhor do que o próprio Photoshop em alguns pontos, né? Então a gente vai adicionar um contorno, e esse contorno é onde está o pulo do gato, de fato. Vamos trocar aqui para gradiente angular, vocês vão entender por quê. E, como eu falei, trabalhar com branco, então eu vou colocar o nosso branco puro aqui, o FFFF, 0 para 100. Vocês vão ver que ele vai criar uma elipse dentro da nossa forma, né? Por isso angular. E aí o de baixo, a outra ponta desse gradiente, a gente vai colocar não 100% preto, vou colocar um 888, né? E a gente pode deixar com zero. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que de um lado, né, a gente pode até controlar esse cursor aqui. Então eu estou falando que, opa, isso aqui não é bruxo, não. De um lado eu estou falando emita luz, né? E do outro eu estou falando tenha sombra, né? Parece até meio
meio bíblico o negócio, né? Haja luz, mas é isso. É super simples. O que eu vou fazer? Para ficar um pouco mais nítido esse contato da luz e da sombra nas arestas, né? No contorno, a gente tem que, tipo, a gente tem que enfatizar que tem uma diferença entre luz e sombra daqueles pontos. Então, no nosso caso aqui, que eu mostrei para vocês, ele fica. Vocês podem ver que a sombra ela começa aqui do ponto, né, que está nesse ângulo aqui, ela sobe em contato com o branco e tem tá meio dura essa marcação, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar contatos de sombra em volta da luz para ficar um pouco mais nítido essa luz sombra, ó, como que ela já parece que se estava apontando com o dedo. Mas quando passa o mouse aqui, vocês já conseguem ver que ele dá uma sensação, ó, já fica mais suave essa transição, né? Então, se a gente aplicar isso pro outro lado também, e eu vou fazer isso aqui agora, eu vou mudar um pouco o meu desenho. Gente, isso aqui é freestyle, então eu acho que pode ser feito do jeito que vocês acharem melhor. O layout de vocês não tem regra alguma, tá? Eu já acho que ele dá uma sensação muito melhor de vidro. Ó. E você pode ver que fica essa aplicação de luz e sombra, ela parece muito mais próxima da realidade, né, do que a gente conhece hoje. E aí eu gosto de colocar uma luz aqui desse lado e eu vou colocar uma sombra aqui desse lado. Né? Legal. A gente pode até, inclusive, aplicar... Será que fica muito ruim? Acho que não, né? A gente aplicar todos os lados essas correções, eu acho que não vai ficar ruim. Vamos testar. Vai ficar até mais bonitinho, vai ficar parecendo um sol aqui, vai ficar da hora. Tá? Vamos até dar uma... Ó, legal. Maneiro. Legal que agora eu faço um jeito, então pode ser que até eu mude isso aqui no final do vídeo, né? Agora, a próxima etapa, o que é? A gente falou sobre a forma, agora tem o ponto 2, que é o efeito. O efeito que consiste? Você precisa aplicar, de alguma forma, toques de luz dentro do objeto, dentro da forma, para parecer que de fato tem uma profundidade e para parecer que ele mude o comportamento com a camada de baixo. Então, o que eu acho que é legal fazer aqui? Em efeitos, a gente pode aplicar um efeito que chama Inner Shadow e trocar esse Inner Shadow por branco. Opa! É uma maneira do Photoshop aqui, ó. Trocar esse Inner Shadow por branco, e a gente pode deixar esse Inner Shadow com uns 25, vai, sei lá. E aí aqui, no eixo X, a gente pode... Você lembra que quando eu vou mexendo aqui ele vai descolando para o lado? A gente pode deixar isso aqui mais ou menos em 4, que é o deslocamento de X. E agora, como a gente trabalhou X, tá vendo que se eu mexer para baixo aqui, ele também vai para baixo, né? Significa que o X ele controla a horizontal, algum momento vocês aprenderam isso na matemática na escola, enquanto o Y ele controla a vertical, é isso, né? X, Y, acho que é isso. Então assim, se eu coloco para cima, né, ele sobe o valor, então ele vai se deslocando, se eu colocar negativo, ele também se comporta da forma contrária. Então vamos colocar aqui uns 2. Porque, tipo, o que eu quero falar? Eu quero mandar luz de cima para esquerda, né, para baixo na direita. Então, cima, eu vou colocar mais ou menos aqui. Aí, aqui, eu quero mandar luz aqui. Só que eu acho que tá muito. Colocando os dois também. Então, eu vou colocar 6 e vou colocar 3. Vai dar e aí, o blur, eu vou colocar uns 6. Tô gostando dessa proporção de números. Aí, em spread, eu tirei aqui, ó. Na spread, você pode ver quanto mais eu aumento isso aqui, mais duro fica, né? A gente pode deixar tipo, o mínimo possível, assim, ó. Pode deixar um efeito de espalhar, né? Deixar 1 aqui, talvez não fica tão ruim, não. Ou 0, vamos ver. Pode ser 0. Tô achando que tá muito aqui, eu vou tipo, colocar 4. Beleza? Então a gente já tem essa primeira luz vindo de cima para baixo, da esquerda, dessa diagonal, né? Diagonal da esquerda para direita. Então a gente vai fazer um outro agora ao contrário, tá? Então, se eu coloquei aqui embaixo 4, 3, 6, 0, se eu pensar ao contrário, se eu colocar menos 4, menos 6, 6, 0. Então, eu tava brigando aqui comigo mesmo, eu cheguei nessas configurações ideais aqui. Toda hora eu falei que eu mudo, né? Então, menos 1, menos 2, 6, 0, e aí 4, 3, 6, 0. Eu acho que fica mais limpo também. Tá vindo uma luz legal de cima, tá vindo uma luz legal na lateral de baixo também. E agora a gente tem a nossa forma tá pronta.
que eu posso fazer aqui já? Eu posso colar o meu ícone, né? Enfim, eu já tô com aquele ícone que eu estava testando ali, como eu falei, outros, outros efeitos. A gente pode dar um botão direito aqui e transformar na seleção, né? Frames. Ou tem um atalho também que vocês podem usar Ctrl Alt G. E aí o legal é o seguinte, como a gente já tem esse efeito aplicado, né? Esse efeito aplicado dentro do frame, a gente pode duplicar esse frame, né? Esse retângulo, na verdade, e dar uma aumentadona dele e não tá pronto, não tá bugado, não tá nada. Acho que esse é o melhor jeito que eu vi que o pessoal tem feito e tal, então eu gostei bastante desse jeito de criar esse efeito. A gente pode até ocultar isso aqui, ou se quiser apagar, enfim, a gente pode tirar os efeitos que tem. A gente aplica agora outros efeitos. A gente vai aplicar o Background Blur, que eu falei aqui em cima para vocês. E a gente está trabalhando com quanto de Background Blur? A gente está trabalhando com 10. Legal, 10 é um número bom. Ó. E a gente vai aplicar um outro efeito que chama textura. Né? Textura, eu cheguei às configurações de você usar 130. Fica muito merda. Mas calma que isso aqui vai ter uma explicação, tá? E além disso, o nosso terceiro efeito que vai ter aqui, ele chama Noise, né? O famoso ruído. E 0,25 eu achei maneiro, parece pouco, mas não é. 100%, a gente pode até trocar isso aqui para 90, para não ficar tão... pode ser 90. E aqui, ó, a gente pode colocar uma coisa próxima de 0 e diminuir essa opacidade para uns 10. Não pode ficar parecendo tanto que tem tanto ruído, sabe? Assim acho que tá bom. Aí, ó, essa merda aqui que aconteceu, o que você faz? Tem uma função dentro do próprio Figma, aqui dentro de layout, que chama Clip Content. Quando eu clico nele, ele meio que funciona como uma máscara, né? Meio que não, funciona como uma máscara. E aí você pode aplicar os efeitos dentro dessa máscara, só que você vai ver que ficou uma outra merda depois da merda que eu fiz, né? Se você aplicar o mesmo border radius, né, ou o seu arredondamento de cantos de borda no seu efeito, por exemplo, se a gente está usando 60, olha, vai morrer de toque aqui, mas eu coloquei 63. Se a gente aplicar os mesmos 63 no na nossa máscara, me perdi. Se a gente aplicar os mesmos 63 aqui dentro do nosso efeito, ele já meio que ele clipa junto, né? Ele faz a máscara. E, bom, você vê que não ficou do jeito que eu queria, né, dentro. Parece que ele tá, inclusive, mais opaco, né? O que a gente pode fazer nesse caso? A primeira camada aqui, que tá 100%, acho que a gente pode diminuir para uns 50, talvez. Deixa eu ver. Pode ser. E aqui a gente pode pôr uns 85. Tá. Gente, tá pronto. Praticamente isso. Você vê que tem a distorção quando passa por trás do objeto. Né? Ele, de fato, ele não tá 100% ainda, mas ele já aplica os efeitos de distorção de fundo. Já funciona para você começar a criar os seus layouts inspirados na conferência da Apple. Enfim. Como isso tudo é muito bom, porque pra gente que é usuário, né, a gente que é usuário de tecnologia, de softwares, enfim, a gente consegue fazer apresentações mais encantadoras, trazer um layout diferente pros protótipos, enfim, já consegue dar um outro ar, trazer um ar mais moderno e, quem sabe, até controverso, né, do que a Apple tá preparando pra gente, né, de fato, acho que vai ser uma grande mudança. E espero que vocês tenham curtido. E se vocês têm outro jeito de fazer muito mais fácil, comenta aqui embaixo. Ou se tem alguma sugestão para dar, pode mandar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço para vocês, boa semana e não parem de estudar. Lembrou? Valeu!